O primeiro vídeo que eu postei aqui neste canal foi quando tudo começou, foi a minha receita de panetone. Até hoje é um dos vídeos mais assistidos, então eu estou trazendo aqui para vocês a versão 2.0 desse vídeo. E eu vou começar explicando qual é o nosso plano, qual é o trajeto que a gente vai fazer nessa que é uma receita bastante complexa e bastante elaborada com muitas etapas. Ela vai ser dividida da seguinte maneira: nós vamos primeiro fazer uma esponja, dessa esponja nós vamos derivar uma primeira massa, dessa primeira massa nós vamos depois misturar mais ingredientes e derivar uma segunda massa. Essa segunda massa vai para a primeira fermentação, depois ela vai ser porcionada, colocada nas forminhas e ela vai fermentar novamente e só depois ela vai para o forno. Muitas etapas. Então a gente vai precisar aqui de pelo menos 2 dias. Pensa nisso porque você vai ter que se organizar. Para começar essa receita, eu já vou dar aqui um recado. Eu vou fazer fermentação mista. E eu sei que vocês vão me perguntar: William, eu posso fazer só com fermento biológico? Pode. William, eu posso fazer só com fermento natural? Pode também. E é só isso que vai mudar aqui no início. O restante da receita não vai ter diferença nenhuma. Por que fazer fermentação mista? Porque você traz todos os benefícios do fermento natural, mas você tem um plus ali que vai dar um fôlego a mais para essa massa, que é uma massa muito enriquecida, uma massa com muito açúcar, uma massa com muita gordura, e vai ajudar a dar o salto de forno e você ter um panetone com aquele cogumelão bonito por cima e não ficar aquele panetone meio xoxo. Para a nossa esponja, vamos utilizar 120 gramas de água com 1 grama de fermento biológico seco, que você vai dissolver nesta água, e 120 gramas de levain, também que você vai dissolver na água. Por fim, acrescenta 120 gramas de farinha de trigo. William, quero fazer sem o fermento biológico, só com o fermento natural. É só não colocar. William, quero fazer só com o fermento biológico, não quero usar o levain. Tudo bem, então você vai fazer 180 gramas de água, 180 gramas de farinha. Mistura tudo, tampa e deixa isso descansar por aproximadamente 2, 3, 4 horas, num lugar bem quentinho, até crescer, dobrar, triplicar de volume e está bastante fermentado. Depois disso, nós vamos iniciar a nossa primeira massa, o primeiro impasto. Primo impasto, como se diria em italiano. Se nós estivéssemos trabalhando num equipamento profissional, numa maceira, alguma coisa do gênero, eu optaria por começar batendo a farinha com a nossa esponja e depois acrescentar os demais ingredientes sendo devidamente emulsificados antes de entrar. Não é o nosso caso aqui. Vamos utilizar uma batedeira planetária doméstica. Dá para fazer na mão? Gente, é complicadíssimo, eu não recomendo. Faça na batedeira. Tem outra receita mais simples que eu vou ensinar. Inclusive essa receita eu vou ensinar num evento gratuito que nós vamos fazer a semana do levain ao panetone. Eu vou deixar o link de inscrição aqui no card e também aqui abaixo. Se inscreve lá, a gente vai fazer um levain do zero. A gente vai fazer um pão, a gente vai fazer um panetone juntos, totalmente gratuito. Clica lá e faz a sua inscrição. Voltando aqui para a receita, como nós estamos trabalhando com a batedeira planetária, eu vou começar com a minha manteiga em temperatura ambiente. São 45 gramas de manteiga e 30 gramas de açúcar, de preferência açúcar refinado, que eu vou bater ali dentro da minha batedeira com o batedor de arame. Como é muito pouca quantidade, eu geralmente pego com a mão o batedor e bato assim. Depois disso, deu essa boa misturada, nós vamos acrescentar 2 ovos. Esse processo que nós fizemos é a cremagem, nós estamos emulsificando a manteiga e o açúcar. Depois nós vamos acrescentar aqui os 2 ovos inteiros e vamos misturar bem de novo. E aí sim, se der para bater já na batedeira, velocidade máxima, deixa esse negócio torando até virar uma espécie de creme, até esses ingredientes se emulsificarem. O que é essa emulsão? É quando você faz uma maionese, por exemplo, você bate ovo e óleo, e eles normalmente não se misturariam, mas quando você ativa a proteína, ela forma uma estrutura que vai incorporar um pouquinho de ar, que vai dar um volume e vai formar uma espécie de creme. Depois, entra com a esponja, mistura tudo junto. Por fim, entra com 135 gramas de farinha de trigo e bate. No final você vai ter essa massa que parece uma espécie de slime, meio grudenta. Essa é a estrutura que nós queremos. Nós não queremos uma massa nem talhada e nem uma massa muito enrugada. Também não pode ser uma massa seca, ela tem que estar assim, parecendo uma slime. Essa primeira massa, esse primeiro impasto, vai agora para um processo de fermentação. Normalmente esse processo é o processo que eu deixo de um dia para o outro. Então, nessa etapa, normalmente eu opto por já tampar, levo para a geladeira, deixo crescer até o dia seguinte, e aí no dia seguinte eu pego para fazer a segunda massa, ou a massa final. Mas, caso você tenha começado a sua massa de manhã, por exemplo, você pode, nessa etapa, deixar a massa descansar em temperatura ambiente mais umas 3, 4 horas até ela crescer bastante e fazer o segundo impasto. São escolhas que você vai fazer conforme você estiver executando a receita. Eu sempre falo e vou repetir aqui de novo no canal, não se apegue a tempos, os tempos que eu vou dar para vocês aqui de crescimento das massas.
Por que, William? Porque os tempos de crescimento das massas dependem de uma série de fatores. Depende da receita que você está executando, ela depende da marca do fermento que você usou, depende das características do teu levain, depende da tua temperatura ambiente, depende da carga mineral da farinha que você está usando. Vai pelo ponto, observe a textura, observe a variação do volume, não vai pelo tempo. Os tempos que eu estou falando aqui são tempos aproximados, são os tempos que eu utilizei na experiência que eu fiz. Aliás, eu acho que só essa dica já valia um like nesse vídeo, né? E não esquece de se inscrever aqui no canal para você receber depois as novas receitas de panetone que serão postadas aqui. Sim, teremos muito panetone agora esse ano, muitas receitas natalinas, então se inscreve lá, ativa o sininho para você não perder nada. E eu sei que tem alguém que você conhece que gostaria de ver essa receita. Então, compartilha essa receita com essa pessoa. Poxa, de graça. Você está fazendo um favor para alguém. E está fazendo um favor para mim aqui também. Está me ajudando a mostrar para o YouTube que esse conteúdo é legal, é relevante e que as pessoas estão se interessando por ele. Então, ele vai mostrar para mais pessoas. Depois que a sua primeira massa tiver crescido, nós vamos agora compor a nossa massa final. Vamos fazer o segundo impasto. E nós vamos começar pelo mesmo método. Vamos iniciar emulsificando manteiga, açúcar e ovos, até formar um creme para depois a gente entrar com o restante dos ingredientes. Então a gente vai começar colocando 90 gramas de manteiga e 90 gramas de açúcar. Dá uma mexida ali primeiro. Lembrando, gente, que essa manteiga tem que ser em ponto de pomada, senão você não vai conseguir bater ela na batedeira, ela vai ser dura e não vai funcionar. Bate, 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 até formar um creme branco, até formar esta cremagem. Depois você vai entrar com um ovo e 3 gemas. Sim, um ovo inteiro e 3 gemas. E vai bater de novo até formar um creme bem bonito, bem aerado. Se você não emulsificar os ingredientes direito nessa etapa, o seu panetone tem grandes chances de não ficar legal. Então presta atenção nisso. Nessa etapa a gente vai entrar agora com a primeira massa que já fermentou e vamos ver, vocês vão ver, ela tá bem bonita, tá bem fermentada, cheia de alvéolos. Vai misturar ela e vai bater até ela incorporar legal. Pode ver que até aqui eu estou usando ainda o batedor de arame. Ela vai ficar mais mole do que estava antes, provavelmente. A textura dela vai mudando, né, conforme ela fermentou e conforme a gente vai incorporar mais ingredientes. Veja que essa mistura não talha em momento nenhum. E agora, depois que tudo estiver bem misturado, você tem essa slime zona aí, bem molenga, bem grudenta. Você vai acrescentar os outros últimos 2 ingredientes que nós vamos precisar aqui, que é a essência de panetone, que você vai utilizar 40 gramas. Já tem vídeo da essência aqui no canal, eu vou deixar aqui no card, caso você não tenha visto. Se você preferir, você pode colocar raspas de limão, raspas de laranja, pôr a semente de uma fava de baunilha, pôr os seus aromáticos direto na massa ao invés de colocar uma essência. A gente usa essência por quê? Porque é mais econômico, rende mais e a gente tem um padrão sempre nos nossos panetones. Dá uma misturadinha com a essência ali, já entra com o restante da farinha de trigo, 275 gramas. Uma coisa muito importante, presta atenção nisso que eu vou explicar. Panetone não se faz com qualquer farinha de trigo, você precisa de uma farinha de trigo de qualidade. Eu, como sempre, estou utilizando farinha Globo Superiore, ela que tem a força 300, o W300, é uma farinha forte, é uma farinha especialmente feita para pão. Você tem outras alternativas nacionais a bom custo-benefício, você tem a Venturelli, você tem a Venturelli Gourmet, tem algumas farinhas da linha da Anitta agora também que estão saindo com uma moagem específica, feita para pães de fermentação natural. Então vai numa farinha que você sabe que é uma boa farinha para pão. E a boa farinha para pão não é a farinha mais branquinha, não é a farinha que faz um bolo bom, que geralmente essas são farinhas mais fracas. Então farinhas mais amareladas tendem a conseguir absorver mais líquido, farinhas com a moagem mais grossa geralmente são farinhas mais indicadas para pão, e você sempre pode utilizar as farinhas italianas também. Farinhas italianas que vão custar mais caro e nem todo mundo vai ter acesso. Use a melhor farinha que você tiver, aquela que você sabe que segura mais água, que segura mais hidratação, que é mais indicada para pão. Gente, esta é uma receita adaptada para farinhas nacionais, não é uma receita que você vai precisar de uma super farinha. Dá para você fazer com farinhas mais simples de supermercado, mas quanto melhor a farinha, melhor o resultado. Bom, adicionou agora o restante da nossa farinha, o que você vai fazer? Agora, meu bem, agora vem a hora da sova. Agora vem a hora que você vai ficar segurando sua batedeira planetária para ela não sair sambando em cima da sua bancada. Agora vem a hora que, se você for fazer esse processo na mão, é onde a criança chora e a mãe não vê. Troca o batedor de arame pelo gancho da sua batedeira planetária e bata a massa por 10 minutos. Vai sovar na mão? Então sova na mão por 10 minutos. Velocidade mais baixa que a sua batedeira tiver, e depois disso a sua massa já vai ter que estar assim, mais bonita, mais desenvolvida. Uma dica para
massa não espirrar a farinha para todo lado, dá uma misturada na farinha primeiro antes de ligar a batedeira. Não só joga a farinha em cima e liga, porque senão vai espirrar a farinha na tua cozinha toda. Ligou, deixou bater 10 minutos, dá uma pausa, um descanso. William, e a temperatura, se passar a temperatura de 26 graus, que pro pão não pode. No panetone não tem problema, a gente precisa de calor, a gente precisa de fermentação. O que não pode estar acontecendo nesse momento, caso você observe isso, tenha um problema grave, é o seu bol ficar engordurado dentro. Você tem a massa, você tem gordura em volta do bol. Isso significa que a sua farinha não absorveu a manteiga. E neste caso, nós temos aqui um problema. Você pode pôr um pouco mais de farinha até a massa dar uma secada, mas é bem provável que a sua massa vai ficar muito quebradiça e o seu panetone não vai dar certo. Então atenção aos erros. Bateu 10 minutos, dá 10 minutos de descanso. Depois nós vamos acrescentar o sal. E aqui sim, vão só 7 gramas de sal, é o suficiente para reforçar nossa estrutura de glúten, dar um pouco de sabor, mas não salgar o nosso panetone. Acrescente o sal, bata mais 10 minutos contadinhos no relógio, dê mais um descanso e depois nós vamos bater mais 5 minutos para acrescentar o recheio. No meu caso, eu estou fazendo um panetone tradicional, então eu vou acrescentar aqui 150 gramas de uvas passas brancas, pretas e damasco, 50 gramas de cada, que eu deixei previamente hidratando algumas horas antes. Então ficou umas 5 horas antes, eu coloquei bastante água, piquei os damascos em cubinhos, coloquei dentro da água, coloquei as uvas passas para eles absorverem o líquido, senão eles vão absorver esse líquido da massa. E aí a nossa massa vai ficar seca, ressecada, quebrando, ruim, aquele panetone que parece areia horrível que ninguém gosta. A gente não pode deixar isso acontecer. Esses 150 gramas vão se hidratar até ter mais ou menos 200 gramas quando entra na massa. Caso você opte por utilizar chocolate, por utilizar castanhas, outros ingredientes que não vão puxar a umidade da massa, já coloca direto 200 gramas. Você provavelmente, lógico, você não vai hidratar. O chocolate não faz sentido. Outra coisa importante, use chocolate forneável, em gotas forneável de boa qualidade. O da Harold é muito bom. Então eu já tirei ali da água, né? Já deixei escorrendo. Vou colocar esses ingredientes e vou ligar a batedeira e vou deixar 5 minutos batendo para misturar. Uma coisa importante, gente, tome muito cuidado com uvas passas quando vocês forem comprar. Porque eu comprei essas uvas passas no mercado, as brancas estavam bem legais. As pretas não estavam. Elas estavam muito moles, elas estavam pouco passas, essa é a realidade. Então elas acabaram quebrando muito e viraram um pó de uva passa dentro da minha massa. Minha massa ficou toda cheia de pontos de uva passa quebrados e não tem mais as uvas inteiras. Só tem as uvas brancas e os damascos. Então, dá até uma diferença na cor. Vocês podem ver pelo vídeo que a massa fica até um pouco mais escura e tal, porque essas uvas passas não estavam lá com a melhor qualidade. Quando eu for comprar de novo, eu já sei que eu vou ter que comprar em outro lugar e eu vou ficar mais atento. Porque como estava na embalagem fechada, eu não consegui ver como é que estava a uva passa. Tive que comprar o pacote. Mas eu já sei que essas que eu comprei eu não vou poder mais usar. Cheio de dicas esse vídeo, hein? Cheio de truques. Aqui eu dou todos os macetes, eu dou todos os detalhes. Não é porque eu tenho um curso ensinando a fazer panetone de fermentação natural que eu vou ficar aqui escondendo as coisas de vocês para vocês comprar meu curso. Não tem necessidade, né, gente? Mas se você quiser comprar o curso também, se quiser aprender mais, ela tem um monte de variações, técnicas diferentes, inspirações para vocês. Eu também vou deixar o link dele, lógico, vou deixar aqui no card, vou deixar aqui embaixo. E aí você vai ter o meu feedback, meu suporte para te acompanhar na tua jornada. Inclusive, gente, se o teu panetone não der certo de primeira, não desista. Não é uma receita fácil, é uma receita bem complicada. Você vai ter dificuldade, é normal, principalmente se você nunca fez ou se você está com poucos testes. Se você estava com outras receitas, está procurando uma receita que dá um resultado mais interessante, essa daqui vai te dar um resultado muito bom. Depois disso, leve a massa inteira. Agora sim a massa está pronta. Leva ela para um recipiente e deixe essa massa crescer até mais ou menos dobrar de volume. Depois que ela mais ou menos dobrar de volume, vai demorar aí algumas horas. E aí eu já recomendo que você deixe em temperatura ambiente, não leve para a geladeira. Nós vamos porcionar e levar para as formas. A nossa massa vai render aproximadamente 2 a 3 panetones em formas de 500 gramas. Eu aqui estou utilizando 550 gramas de massa para cada forma de 500. Por quê? Porque 10% evapora dentro do forno, então a gente precisa de ter um pouco a mais, porque vai ter perca de água. Então vamos colocar ali, vai render 2 massas de 550 e rendeu ainda mais um panetone, meia receita, né? Mais ou menos 300 gramas, que eu coloquei numa forminha de 250. Se você quiser aquele panetone que fica bem alto, com aquele cogumelão bem proeminente, você pode pegar essa receita inteira e dividir só em 2. E aí você vai ter um panetone um pouco mais pesado, mas dá aquele volumão.
Pelo resultado que eu obtive aqui, eu já vi que quando eu fizer de novo, eu vou colocar 600 gramas em cada forminha de 500. Que aí vai perder um pouco, vai dar um pouco mais ainda do que 550 no final, só que eu quero que fique o panetone mais alto. Então você transfere para a bancada, corta elas ali, pesa direitinho e boleia com todo o cuidado do mundo, deixando essa massa, ela tem que estar assim, gente, ela tem que estar bonita, ela tem que estar elástica, ela gruda, precisei untar a mão, precisei untar a mão, precisei untar a bancada, precisei untar a bancada. Mas a massa tem que estar bonita, ela tem que estar com aquele ponto de véu lindo que ficou depois da sova, não tem desculpa, tem que estar bem bonito, bem chamativo. Depois tem que ter tensão, não pode ficar rasgando muito, coloca ali dentro da forminha, cobre com plástico e deixa descansar mais umas 3, 4 horas até ela subir, até faltar tipo um dedo para a borda da nossa forma. Muito importante, quando chega nessa etapa que a massa fermentou a última vez e subiu até um dedo da borda da forma, ela tem que ter ainda uma barriguinha. Ela não pode estar reta nem virada para baixo. Senão a massa colapsou, a estrutura de glúten que você desenvolveu não aguentou, não suportou a fermentação, não suportou toda a manteiga, não suportou todo o açúcar. Então, uma boa farinha, necessário. Um bom processo, necessário. Executado com precisão. Podem ver que a minha está bem bonitinha, está bem certinha. Então, eu vou agora fazer a etapa final. Para tal, eu vou dar um plus para vocês que não tinha no outro vídeo. Eu vou ensinar uma cobertura crocante. Para fazer essa cobertura crocante, nós vamos precisar de 2 partes de açúcar e clara de ovo e uma parte de farinha de amêndoa. Então, pode ser, por exemplo, 25 gramas de... Não, vamos mais, 30 gramas de clara de ovo, que vai dar mais ou menos uma clara de um ovo grande, 30 gramas de açúcar de confeiteiro e 15 gramas de farinha de amêndoa. Pode ser também farinha de rosca. E aí não tem segredo, você tem que misturar todos esses ingredientes e observar o ponto. Presta atenção. Não pode ser seca, dura, uma massa que você conseguiria pegar com a mão, mas não pode ser muito mole. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, que o açúcar ele vai absorvendo a umidade e ele vai ficando mais mole conforme o tempo passa. E quando a gente colocar em cima do panetone e ela começar a derreter, ela não pode cair para fora do panetone, tem que ficar em cima. Então tem que ter uma consistência bem firme, igual essa daí que eu estou mostrando para vocês. Para o panetone que não vai levar a cobertura, a gente precisa fazer o corte. Então uma lâmina bem afiada, faz ali um corte em cruz. E nas pontinhas ali do meio, você dá uma cortadinha embaixo delas para ela ficar bem no jeito. O outro panetone, você coloca a cobertura por cima, sempre preservando mais ou menos 1 centímetro ali, 2 centímetros, que é a margem para, quando a massa crescer, ela preencher a borda e a cobertura ficar realmente mais para cima e não ficar dentro do panetone. Mas você coloca ali, tem que ver que a cobertura não pode escorrer, você bate bastante açúcar de confeiteiro por cima, coloca ali umas amêndoas inteiras, opcional, não precisa também, mas é o que tradicionalmente se faz, e leva ao forno pré-aquecido a 160, 170 ou 180 graus, caso seja o mínimo do seu forno. Vamos falar sobre forno. Eu estou utilizando aqui o meu maravilhoso, meu espetacular forno turbo NC4. O NC4 é um forno turbo, ou seja, um forno que tem uma ventoinha, aqueles fornos mais de uso profissional, porque eu tenho ele aqui, mas eu já fiz essa receita no forno tradicional, tem aqui no canal, o resultado fica muito parecido. Com o forno turbo, ele vai assar a 145 graus por 30 minutos. Esse é o tempo. 145 graus, pré-aquecido, 30 minutos, sem vapor. Com o forno tradicional, 160, 170 graus, mais ou menos 50 minutos, precisando virar eles na metade do tempo. Por quê? Porque quando você tem um forno turbo com a ventoinha, você tem a temperatura mais uniforme, o calor é mais bem distribuído dentro do forno, você não precisa abrir e virar. Mas no forno tradicional, normalmente em volta da assadeira, vai subir mais calor do que dentro, porque o calor vem de baixo para cima. Então você tem que fazer o quê? Deu metade do tempo, gira os panetones, tira do forno, gira os panetones para ele dourar do outro lado, senão ele vai ficar muito dourado de um lado e menos do outro. Você vai observar que é muito comum no panetone que sai de um forno tradicional, que um lado dele abre mais que o outro, é normal, só pela diferença de calor. No forno turbo isso tende a não acontecer. Detalhes importantes para quem tem um NC4 ou um outro forno turbo e vai utilizar esse tipo de assadeira 35 por 35 centímetros perfurada. Cabe aqui tranquilamente 3 panetones em formas de 500 gramas. Então, dentro do meu NC4 eu consigo assar até 6 panetones de 500 gramas
a cada 30 minutos, que é um bom rendimento. Aliás, se você não viu o review que eu fiz desse forno, eu fiz já um vídeo explicando um pouquinho sobre ele, eu vou deixar aqui no card também, mais uma lição de casa para você ver depois, o unboxing do forno com as principais informações sobre ele. E se você quiser adquirir um forno desse também, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ele é muito bom, é uma mão na roda. Se você pensa em ter uma produção em casa para venda, é uma opção a se considerar. Se você vai fazer panetone só uma vez ou para uso doméstico, claro, você vai comprar um forno para isso, faz no forno do teu fogão. E se for lá falar com o pessoal da National, por favor, não esquece de avisar que fui eu que recomendei, porque eu estou tentando ganhar uma moral lá com eles. Então, dá essa ajuda lá pra mim, por favor, não custa nada. Depois que seus panetones estiverem assados, ainda tem uma etapa muito importante. Essa etapa eu não filmei, mas eu vou explicar para vocês o que foi feito. Nós precisamos colocar os panetones para morcegar. William, que diabo é morcegar? Que verbo é esse que não existe? Você está inventando palavras aqui nesse vídeo, sim, eu estou. Morcegar é o ato de deixar os nossos panetones de ponta cabeça até eles esfriarem completamente. Para isso a gente utiliza 2 palitinhos de churrasco que nós atravessamos eles por baixo e viramos. Porque o panetone é que nem um soufflé, ele é muito delicado, ele é muito angelical. Se você não faz isso, a gravidade vai puxar ele para baixo. Então, enquanto o panetone ainda está quente, você ainda tem pressão do vapor de dentro para fora, que a estrutura dele está terminando de se formar, você vai, espeta ele embaixo, vira e pendura em algum lugar. Onde eu estou pendurando os meus? Então, o que eu faço? O que eu vou falar para vocês que é o mais fácil? Mesa. Pega um livro, põe um livro bem pesado, ou 2, segurando os espetinhos. Depois que seu panetone estiver completamente frio, ele está praticamente pronto. Você vai ver que o panetone com a cobertura crocante absorve bastante o açúcar que a gente bate em cima dele. Então vem aqui a dica final, bata mais açúcar em cima do panetone. De preferência, utilize açúcar gelado. Talvez você nunca tenha ouvido essa expressão, açúcar gelado. Açúcar gelado não é açúcar que você deixou na geladeira, não. Açúcar gelado é um tipo de açúcar que não é absorvido pela umidade das massas. Gente, esse panetone, ele fica molhadinho, ele fica delicioso, ele fica muito aromático, ele traz aquela coisa do fermento natural, ele fica bem alveolado, ele fica maravilhoso. Cara, faz, vocês não vão se arrepender. É sensacional.